Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Os irmãos podem se sentar. Legal que o Senhor vai dando a direção, né? Do que Ele quer falar com a igreja, o que Ele quer tratar. A missionária Wanda falou assim que ela não fala da mesma maneira com os filhos dela, assim como o Senhor também não fala e não trata da mesma maneira com os filhos. Assim como Ele formou cada vaso de uma maneira, Ele formou cada homem, cada mulher de uma maneira, cada filho é de uma maneira, cada apóstolo, cada profeta, cada um que Ele levantou era de uma maneira. Os 12 discípulos, cada um era de uma maneira. Os 3, cada um de uma maneira. E até a forma como Ele trata com a gente, que Ele prova a gente, é de uma maneira. E a gente tem a tendência, a gente, incluo eu, a tendência a se comparar. Se comparar e às vezes a gente se compara e ok, é legal, aquilo é bom, proveitoso para a gente. Mas às vezes a gente se compara e aquilo faz a gente ir para trás, se afundar. E não é o que Deus quer para a gente, porque a gente é único. A gente é único. A gente tem uma identidade no Senhor e com o Senhor. A nossa digital, Ele conhece cada tracinho da nossa mão. A gente é único. Quando a gente chega lá, Ele vai chamar a gente pelo nome, um nome exclusivo. Não o nome que nossa mãe, nosso pai colocou, o nome que Ele colocou. É o nome dEle. Tu és meu, te chamei pelo nome, tu és meu. Mas a gente insiste em se comparar. A gente insiste. E aqui o Senhor falou assim, ó, eu vou fazer chover pão do céu, vocês vão colher, vão sair, vão colher diariamente e tal. Mas isso eu vou estar fazendo porque eu vou pôr à prova para ver se vocês seguem ou não as minhas instruções. E não sei se vocês se lembram, se conhecem a história, eles iriam pegar, né? Eles iam sair, iam colher, não podiam pegar a mais a ponto de estragar, nem a menos a ponto que faltasse. Tinha que ser o suficiente. Se ficasse satisfeito, tudo, mas era essa a prova deles. Era o suficiente para aquele dia. Amanhã, um outro dia. O Senhor está provando. Amanhã, um outro dia. Fica na minha dependência. Amanhã, um outro dia. Basta para o dia o seu próprio mal. Viva o dia de hoje. Caiu o pão do céu. Glória a Deus. Mas a gente se compara, porque a gente vê, e é normal, a gente vê testemunhos maravilhosos de irmãos que estão sendo provados de outra maneira. Mas o Senhor me trouxe essa revelação de que enquanto a gente estiver aqui, a gente está sendo provado, aprendendo. Por mais que a gente enxergue de uma maneira, aqui é prova até o fim. Porque ali é a herança eterna. Ali é o gozo eterno. Aqui é prova. Quer ver como? Aqui o pão não podia ser guardado. Lá na multiplicação dos pães, Jesus falou assim, ó, guarda o pão para não desperdiçar. Guarda. Não é para jogar, não é para comer o suficiente, porque Ele podia ter multiplicado o suficiente para cada um. Não, Ele multiplicou a ponto que sobrasse. E Ele falou, guarda. Aí, vamos lá, eu olho, para uns está sobrando. Para mim, aquele aperto. O Senhor está cuidando dos dois. O Senhor está cuidando, está mandando pão para os dois. Só que ali, não é que um está sendo próspero e o outro está sendo apertado. Não, os dois estão sendo provados, porque Jesus falou o quê? O que Jesus falou depois em algum momento? Ele falou assim, ó, eles vieram por causa dos pães. Por causa dos pães. Essa foi a análise de Jesus. Por causa dos pães, fartura. Isso atraiu o Jesus, sondando os corações, visitando os corações. Ele fez a análise. Os pães.
essa multiplicação atrai o interesse. Então, o tempo todo, o que a gente às vezes encara que é uma grande coisa, é prova e é testemunho. Na fartura ou faltando, no aperto ou na fartura, é prova que a gente vigie. Se a gente estiver lá em cima, vigia para que não caia. Se estiver lá embaixo, vigia para que não murmure. Vigia, porque aqui a gente está sendo lapidado, a gente está sendo reconstruído, a gente está sendo moldado. Não importa em qual posição, em qual situação a gente está. Não importa. O tempo todo o Senhor está nos analisando. Ele põe a gente para sentar, Ele nos põe para pregar, Ele nos põe para servir, Ele nos põe onde Ele quiser. Ele está analisando o tempo todo. Olha o Senhor falando aqui, ó. Com isso porei à prova para ver se. Jesus também. Eu vou fazer esse milagre aqui. E vamos ver. E aí? O que tem nesse coração? O que estão buscando? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu estou aqui pregando, Jesus, estou conjecturando, né? Eu estou aqui trazendo um alimento espiritual, mas eles estão vindo buscar o pão, só o pão. Então a palavra que o Senhor direcionou de acordo com tudo que tem sido ministrado é para a gente vigiar e para a gente não se diminuir. Se a gente estiver ali, ó, no aperto do dia a dia, que a gente não se sinta diminuído, se sentindo menosprezado, constrangido porque o outro está com a fartura. E se a gente estiver na fartura, que a gente também não venha se ensoberbecer, empinar o nariz, se sentir muito orgulhoso, não envadecido, porque aquele que muito se exalta, né? Então, que a gente vigie, porque o tempo todo os olhos do Senhor estão contemplando o justo e o injusto, o bom e o mal, o tempo todo. E Ele se agrada daquele que se quebranta, daquele que se permite ser trabalhado, tratado, o tempo todo. Só para lá em cima. A gente está num caminho que nem eles aqui, ó. Esse povo que estava murmurando aqui, estava no caminho para a terra prometida. E a gente está no caminho para Canaã celestial. A gente está caminhando para lá. Que a gente vigie, que a gente guarde, que a gente não se sinta nem mais nem menos. A gente não é mais nem menos. A gente é exatamente aquilo que o Senhor projetou para a gente ser nele. Exatamente aquilo. A gente tem aquele nome que Ele já colocou, que está ali escrito no livro da vida. E que a gente lute e busque por isso todos os dias. A gente não se perca olhando para o lado. A gente tem um nome no qual a gente vai ser chamado por Ele em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade.